crescimento da atividade minerária produziu também aumento intenso das demandas judiciais nesse setor. Quais são os reflexos negativos e positivos da produção mineral no país? Quais devem ser o papel e os desafios do Poder Judiciário para regular a produção e seus conflitos? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com um dos maiores especialistas no setor, o professor e economista Paulo Haddad. Ele foi ministro da Fazenda e do Planejamento no governo Itamar Franco, entre os anos de 1992 e 1993. Foi também secretário de Planejamento e da Fazenda de Minas, entre os anos de 1979 e 1982. Tem vários livros publicados, entre eles Economia Regional, Teorias e Métodos Operacionais. Professor, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Bom, nós teremos os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito, hoje da Faculdade de Pitágoras, me ajudarão a entrevistá-lo. E no terceiro bloco teremos o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Bom, ministro, o nosso assunto aqui é o Congresso Minerário, do qual o senhor participou e fez palestra na abertura no final do mês passado, o primeiro Congresso Mineiro sobre exploração minerária. Como o senhor avalia essa iniciativa da Associação dos Magistrados Mineiros em realizar esse evento? Quando o Brasil optou por um processo de globalização econômica e financeira, era de se esperar que quando a economia mundial fosse bem, o país surfasse na onda de crescimento. E, de fato, de 2002 a 2010, a economia mundial passou por um período de muita prosperidade, particularmente com a chegada da entrada da China e da Índia no mercado global de bens e serviços, cresceu a demanda para bens e serviços intensivos de recursos naturais. Foi o momento, então, que os investimentos em mineração no país cresceram muito. Praticamente houve um crescimento da atividade minerária de 15%. Implantação de projetos, consolidação de projetos, até mesmo exaustão de minas. Todas essas etapas do projeto de mineração criam conflitos de interesse entre a atividade minerária e a sociedade local, entre a atividade minerária e o meio ambiente, entre o uso dos recursos naturais no presente e as gerações futuras. Então, esses conflitos acabaram por gerar uma demanda intensa de serviços judiciários. Então, eu acho que a iniciativa da AMAGES, como ficou comprovado durante todo o seminário, ela foi muito bem recebida, foi oportuna e serviu para que a comunidade pudesse discutir pontos de vista sobre temas gerais, como o marco regulatório, assim como temas específicos sobre a questão ambiental e mineração. O evento aconteceu no ano em que a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, completa aí 60 anos de atuação, de trajetória associativa, também dedicando-se aí à formação continuada e o aperfeiçoamento do Judiciário. É sempre importante estar se atualizando, não é, ministro? Olha, a AMAGES tem um duplo papel. Um papel importante, que é para o aperfeiçoamento da comunidade de juízes, promotores, advogados, etc., trazendo mais informação, mais conhecimento, mas ela também está tendo um papel crescentemente importante na formação da opinião pública mineira e nacional sobre as questões entre a justiça e o desenvolvimento, entre o crescimento econômico e a justiça social. Esse trabalho é fundamental nesse momento, particularmente na questão minerária, em que os conflitos se intensificaram profundamente e as questões estão pipocando nos tribunais e exige, então, uma conscientização profunda sobre o assunto. O senhor já adiantou rapidamente, mas quais seriam os reflexos, então, negativos e positivos hoje da atividade minerária no país, particularmente em Minas Gerais? Olha, para o país, a principal contribuição da mineração tem sido na formação das reservas cambiais do país. Se você estimar a balança comercial do setor mineral,
ele está contribuindo com 150 bilhões de dólares na formação das atuais reservas brasileiras. Isso é importante no momento de crise econômica mundial. O país tem uma reserva de 400 bilhões de dólares, das quais 150 foram formados pelo setor minerário, para que ele possa ter independência na formulação da política econômica. Para as economias locais e regionais, o aumento da base tributável, a melhoria no mercado de trabalho, a melhoria da política salarial, dos direitos trabalhistas e, principalmente, a criação de oportunidades para a sociedade local. Os grandes problemas que a mineração traz são relacionados com as tensões e conflitos que um projeto de mineração gera na sua implantação, com a chegada de milhares de trabalhadores para as obras. Impacta ali aquela sociedade tradicional, para a fase de consolidação, que é muito importante, internalizar os benefícios da atividade minerária para a comunidade regional e, principalmente, o pós-mina. O que fazer com as cidades mineradoras quando a mina se exaure? Nós temos tido experiências em todas as etapas do nosso planejamento e é possível, através do uso da justiça, da negociação política, é possível tratar cada um desses problemas de forma civilizada. Muito bem. Ministro, eu vou fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor avaliasse para a gente outros aspectos dos pontos de vista, tanto econômico, ambiental e também social da atividade minerária. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo os reflexos negativos e positivos da produção mineral e o papel e os desafios do Poder Judiciário. O nosso entrevistado é o ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, Paulo Haddad, professor e economista, um dos especialistas no assunto. Professor, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito aí, do ponto de vista econômico. Minas Gerais, por exemplo, tem uma dependência muito grande da mineração. Como é que o senhor avalia isso para a economia mineira? Olha, particularmente os municípios no quadrilátero ferrífero, o crescimento econômico, o desenvolvimento social é profundamente dependente do sucesso da mineração. Evidentemente que, do ponto de vista econômico, a contribuição é notável. 54% das exportações mineiras no ano passado foram do setor mineral. Do ponto de vista da geração de emprego, de renda, da base tributável dos municípios, isso é fundamental. Pegando, por exemplo, um município como São Gonçalo do Rio Abaixo, antes da mineração, a arrecadação do município era de 6 milhões de reais. Hoje está em 200 milhões em menos de 10 anos. Então, isso ajuda a sociedade a melhorar o serviço de educação, saúde, mobilidade urbana, etc. Agora, isso não significa que a mineração só traga benefícios. Ela traz custos sociais, ela traz custos ambientais e custos econômicos. A propósito dos custos ambientais, ministro, o senhor acha que há uma incompatibilidade do setor com o meio ambiente ou o setor já está mais consciente da necessidade de investimento na sustentabilidade? Olha, as empresas mineradoras mais importantes do país adotam o sentido de responsabilidade social ampliada. Ou seja, elas não cuidam apenas do que acontece do portão da fábrica ou da mina para dentro, mas elas estão muito preocupadas também com a questão social, ambiental e geração de emprego. Então, elas têm feito trabalhos para qualificar a mão de obra local, têm feito programas para atender toda a legislação ambiental e têm feito também várias ações complementares do desenvolvimento social. Eu vejo uma melhoria muito grande entre a mineração
predatória do começo do século XX e a mineração que é feita hoje no século XXI. Mesmo porque a comunidade internacional que importa os produtos da atividade minerária, ela impõe certas condicionalidades para que as empresas lidem bem com o meio ambiente, com a mão de obra, com as cidades, etc. Deixar só os buracos, né, ministro? Eu vou ampliar o nosso debate com a participação dos estudantes da Faculdade de Direito, hoje Pitágoras. Por favor, primeira pergunta. A Lei 6.634/79, que proíbe as empresas estrangeiras a explorarem os recursos minerais na faixa de fronteira ao longo de 150 quilômetros. O senhor é favorável à concessão de exploração por essas empresas estrangeiras no território nacional? O Estado tem algum lucro na participação? O setor de mineração, globalmente, é formado por grandes empresas porque é uma atividade que exige economia de escala. Tirando a mineração do garimpo, a pequena mineração, para que a mineração seja competitiva, ela tem que ter uma escala maior. Então você tem poucos grandes grupos atuando na mineração. Nós não podemos dispensar a presença desses grupos estrangeiros para desenvolver a mineração brasileira. Elas geram emprego, elas geram renda, como qualquer empresa de mineração. O importante é que a legislação brasileira de remessa de lucros e de tributação de lucros faz com que uma parcela substancial desses lucros fique na economia brasileira. Eu não tenho nenhuma restrição à presença de capital estrangeiro na mineração, exceto em alguns setores estratégicos, em que você tem que compartilhar o capital nacional com o capital estrangeiro, que é o caso do petróleo ou minérios estratégicos, ou se não, em casos específicos, como é o caso da mineração na fronteira. Eu gostaria de saber qual a opinião do senhor sobre a natureza jurídica da cobrança da CFM. Ela é disposta na Lei 8.090. O senhor enxerga como um tributo pago pelas empresas ou como uma verdadeira taxa de compensação pelos impactos ambientais? Em 1975, o poeta Carlos Drummond de Andrade deu um telefonema para o secretário de Planejamento, Paulo Camilo de Oliveira Pena, dizendo: nós somos de Itabira, precisamos fazer alguma coisa pela nossa cidade. A mineração está avançando e descaracterizando a cidade. O doutor Paulo Camilo, então, formou um grupo de especialistas na Fundação João Pinheiro, que era presidida pelo professor Zé Israel Vargas, e nós formulamos a primeira concepção do royalty de minério. Chamava o Fundo de Exaustão. Foi feita uma legislação e que, em 1988, apareceu com o nome de CEFEM, que é uma contribuição financeira para a extração mineral. Ela se caracteriza como uma compensação para a degradação promovida pela mineração nos municípios. Os outros impostos, CMS, IPI, imposto de importação, são impostos. Essa aí tem que ser considerada como uma compensação para a comunidade. Eu diria que hoje há uma distorção no sistema tributário brasileiro, porque essa compensação tinha que ser maior, talvez o dobro do que é. Ela não pode ser a mais na carga tributária sobre as empresas que já perderiam competitividade internacional. Ela tem que ser uma partilha diferente da carga tributária da mineração, beneficiando mais os municípios. Eu sou favorável a que haja uma redefinição da carga tributária em benefício dos municípios mineradores. Hoje vivemos em um tempo onde grandes discussões são levantadas acerca da preservação do meio ambiente, assim como de sustentabilidade e do uso consciente dos recursos naturais. Como o senhor enxerga a lacuna na legislação minerária quanto ao processo de fechamento de minas e qual a opinião do senhor sobre a eventual elaboração de um manual de desativação de empreendimento de minério? A legislação brasileira, que referente a desenvolvimento sustentável, ao meio ambiente, no setor de mineração é muito rigorosa. Ela é extremamente rigorosa. E ela é também rigorosa quanto ao fechamento de minas.
das minas. O que nós precisamos, na verdade, é melhorar a capacidade de fiscalização e de implementação. Se você comparar a legislação de fechamento de minas do Brasil com outros países da América Latina ou do terceiro mundo, você vai ver que é uma legislação moderna, bastante bem elaborada. O que falta é que a gente possa implementar. Nesse sentido, o setor público que cuida dessa legislação, as secretarias de meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, as secretarias municipais de meio ambiente, elas estão sem status políticos, sem centralidade administrativa e, principalmente, sem recursos humanos para fazer esse tipo de operação. Nós temos no Brasil que fortalecer a dimensão institucional das políticas ambientais, ou seja, fortalecer os quadros técnicos das secretarias e ministérios ambientais. Muito bem, agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade Pitágoras, Faculdade de Direito. Bom, ministro, vou fazer um novo intervalo, gostaria que no próximo bloco só avaliasse para a gente a legislação atual, que tem mais de 40 anos, e também se realmente há um ambiente de insegurança jurídica nessa atividade minerária. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo os reflexos positivos e negativos da produção mineral no país e o papel do judiciário nessa questão. O nosso entrevistado é o ex-ministro de Planejamento e da Fazenda, Paulo Haddad, professor e economista, um dos maiores especialistas na matéria. Professor, deixei para você uma questão no bloco anterior a respeito da insegurança jurídica que está nesse ambiente. É razão, é culpa da legislação muito atrasada, que tem mais de 40 anos no país? Durante o seminário da Amages, ficou claro que os promotores, os advogados, os juízes, percebem claramente que há uma insegurança jurídica do ponto de vista do investidor, das comunidades, dos municípios mineradores. A nossa legislação está atrasada, o governo federal e o Congresso não conseguem encontrar uma solução para dirimir os conflitos de interesses, e com isso, toda vez que um juiz tem que lidar com uma causa ambiental ligada à mineração, ele encontra enormes dificuldades numa legislação confusa, dispersa e mal elaborada. Então, nesse sentido, a insegurança jurídica está presente e tem atrapalhado os novos investimentos. Há uma previsão do IBRAM, Instituto Brasileiro de Administração Minerária, de que você pode investir no país de 60 a 80 bilhões de dólares na mineração, quando esse novo marco regulatório for mais transparente, mais flexível e, principalmente, mais preciso. Na falta de uma legislação mais atualizada, então o judiciário tem que ter um protagonismo nessa questão. Por isso que é importante estar mais bem informado sobre o setor. Olha, é fundamental. Hoje, se o avanço do setor, em termos de investimento, emprego, renda, aumento da base tributária, depende profundamente da presença do judiciário. Ministro, por que o Congresso Nacional não consegue votar esse novo marco regulatório? Seria um lobby poderoso contra essa Não, eu acho que o principal existe o conflito federativo. Quando você aumenta a carga tributária, quem ganha? Estado, município ou União. E existe o conflito ideológico. Vários segmentos da burocracia federal e estadual são contra a presença de capital estrangeiro, são contra a grande empresa, e depois você tem também o conflito das ideologias ambientalistas. Algumas ideologias são mais radicais, outras são mais flexíveis. E falta ao governo federal, não só nesse tema, mas em vários outros temas, uma presença maior e a resolução do conflito interno entre a base aliada.
A base aliada do governo no Congresso é formada de pessoas grupos extremamente conservadores, até grupos radicais. Independentemente da matéria. Independente da matéria. Sim. Agora, Tanto ministro, pode ser social, ambiental ou econômica. A atividade minerária é de muito pouco conhecimento para nós. Nós temos poucas informações a respeito disso e até tem mais conceitos ou preconceitos sobre essa atividade. Na avaliação do senhor aí, o senhor acredita que, quer dizer, na verdade nós lidamos com mitos, né? Quais são esses mitos que acabam nos orientando, nos referenciando sobre a atividade minerária? Olha, o principal mito é o seguinte, em 1954, 55, quando foi formulado o plano de metas do presidente Kubitschek, havia um sentimento que o modelo primário exportador, o Brasil especializado na produção de café, minérios, açúcar, algodão e exportar para o exterior, não trazia o desenvolvimento do país. O país estava se urbanizando, o mercado de trabalho estava se ampliando e não havia oportunidade para absorver todos esses anseios da população. Então, nesse momento, foi criada uma teoria na CEPAL sobre a deterioração das relações de troca, sobre o baixo valor agregado do setor primário, sobre pouco dinamismo tecnológico desse setor. Então, ficou na consciência popular que agricultura, agronegócio, mineração são coisas que não trazem desenvolvimento. Não agregam valor. Não. Atualmente, esse argumento não vale. Por exemplo, quando você pega uma tonelada de minério em Itabira e coloca na China, 15% é recurso natural. 85% é engenharia, logística de transporte, pesquisa e desenvolvimento, ou seja, capital humano e capital institucional. Esse setor hoje é altamente inovador em termos de tecnologia. O mesmo acontece com o agronegócio. Então, o principal problema hoje é quebrar o preconceito em relação à importância do agronegócio e da mineração para o desenvolvimento brasileiro. Uma questão, por exemplo, nós vivemos hoje uma crise impensável num estado como Minas Gerais, que já foi a caixa d'água do país, a crise hídrica. A mineração agrava o problema da água? Não, a mineração a mineração moderna, capitalista, né? Desenvolveu técnicas de reuso da água e técnicas de poupar a água. Por exemplo, a expansão de Carajás, que é chamado no município de Canaã dos Carajás, na província do Norte, ela desenvolveu uma tecnologia de transporte que evita o uso da água. O reuso da água na mineração é muito intenso. Comparado com a agricultura, eu diria que é insignificante. Perfeito. Ministro, eu volto esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor pudesse fazer para a gente a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. A minha indicação é dupla. Em primeiro lugar, eu quero indicar para o telespectador, tendo em vista a especialidade do programa, o livro A Balada de Adam Henry, de Ian McEwan. Foi traduzido pela Companhia das Letras. É a história de uma juíza do Supremo na Inglaterra que trata do direito da família. Então, na história pessoal dela, ela vive um conflito familiar pessoal muito forte. Ela vai mostrando alguns casos de direito à família que ela resolveu, equacionou. Mostra os argumentos, isso torna uma leitura muito, muito agradável. A segunda recomendação é da encíclica do Papa Francisco sobre meio ambiente e desenvolvimento social. Ela foi lançada neste mês, ela tem o nome de Os Cuidados que Devemos Ter com o Nosso Lar, com o Planeta, e é extremamente atualizada, profunda, agradável de ler, e eu acho que deveria haver, na universidade particularmente, a leitura orientada por algum professor sobre essa nova encíclica. Muito bem, eu conversei aqui com o professor economista Paulo Haddad, ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, sobre os
os efeitos da atividade minerária no país e também sobre o papel do judiciário nessa segurança jurídica que é necessária para a atividade. Ministro, obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.